A paz seja convosco, irmãos. 31 de agosto de 2025, domingo. Irmãos, eu vou compartilhar aqui com os irmãos algo que é pensamento meu daquilo que Deus tem trazido na minha vida, aquilo que Deus trouxe na minha vida. Segundo o entendimento em relação à questão do arrebatamento da igreja. Tem teólogos que dizem que não tem porque sentido Deus arrebatar a sua igreja. E quando eu digo igreja, não digo essas paredes que tem por aí de templo, eu digo pessoas que estão professando a sua fé em Cristo Jesus. É nisso que eu digo, não é em parede, nem placa denominacional, eu digo de pessoas. Então, tem teólogos que dizem assim, não tem por que a igreja ser arrebatada, porque Yeshua disse que vai ser como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, quem foi tirado da terra foi as pessoas ruins e as boas ficaram, né? É isso que eles dizem, os teólogos com entendimento humano. Só que eles esquecem de uma coisa, aqueles que eram maus ficaram para juízo de Deus. Aqueles que eram bons, que estavam dentro da arca, que eram 8 pessoas, o que aconteceu? Dentro de uma simbologia, nós sabemos que a arca representa Cristo. E aquele que estiver em Cristo Jesus será salvo. Então, quando Noé e a sua família entram na arca, eles não ficaram na terra. Entendeu? O que aconteceu com Noé e sua família? A arca, ela foi elevada até 7 metros acima do pico mais alto que existe na terra. Então, a arca, ela foi acima de nuvens, acima das nuvens, né? Porque é um limite que as nuvens ficam. Tem um limite que Deus determinou. Então, a arca de Noé, ela foi a 7 metros acima do pico mais alto. Então, por aí se subentende que ele foi até as nuvens e depois voltou para a terra. Entendeu? Então, o que acontece? Dentro dessa simbologia de Noé e a arca, nós vemos que os salvos, aqueles que estiverem em Cristo Jesus, serão arrebatados até acima das nuvens com Yeshua, quando ele arrebatar a sua igreja. E depois do terminar do reinado do anticristo, a Yeshua, que está acima das nuvens ali com a sua igreja, virá e reinará por 1000 anos, fazendo assim um milênio, né? Então, dentro dessa simbologia, que muitos não atentaram para isso, em relação à questão da arca de Noé, que foi acima do pico mais alto, se entende que a igreja subirá e depois voltará com Yeshua. E será uma coisa rápida, porque nós sabemos, nós temos visto aí no dia a dia quanto está passando rápido um ano, né? Então, quando completarem ali o reinado do anticristo e Yeshua, e Israel clamar pelo Messias, e Yeshua virá no Monte das Oliveiras, dará livramento a Israel, ele vai vir com a sua igreja, uma igreja que já foi arrebatada ali acima das nuvens. Então, o entendimento em relação à questão do arrebatamento que Deus tem testificado no meu coração é esse, entendeu? É algo que os teólogos jamais iriam entender, porque eles andam dentro de uma reta que eles mesmos traçaram e acabaram se perdendo na simplicidade do evangelho. Então, o que vai acontecer é isso. Agora, a gente sabe que a igreja que vai ser arrebatada não vai ser esses tempos.
Com certeza, te digo com toda certeza, não vai ser. Principalmente pastores que se metem com política, pastores que proclamam, ensinam as pessoas teologia da prosperidade. Irmão, a igreja foi criada ou fundada por Yeshua como veículo de salvação, não é veículo de enriquecimento. Isso é verdadeira igreja. Então, pastores que se misturam com política, irmãos que se deixam levar, se conduzir por coronéis das igrejas, que são os pastores, irmãos, volte para Cristo. Estou dizendo nem para você sair de dentro desse templo não, sabe por quê? Porque como a doutrinação é tão grande em relação ao templo, se você sair de dentro de um templo desse, aí você vai acabar se perdendo mesmo, porque você não tem a libertação ainda que tem que haver na alma, que tem que ter na alma, para que você seja liberto em relação à questão de templo. Então continua aí, mas leia as escrituras, busque entendimento dos altos céus. Yeshua disse: a quem que tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele nos dará. Então, peça a Deus sabedoria para que você possa ter entendimento em relação ao que Deus, ao que o Pai Eterno quer na tua vida. Peça entendimento, irmão. Peça entendimento. E esse é o entendimento em relação à questão do arrebatamento. E outra coisa, em relação à questão do arrebatamento, a igreja é considerada por Yeshua como a noiva, e ele é o noivo, né? Quando se concretiza um casamento, quem é que vai ao encontro de quem? Quem é que vai ao encontro de quem?